Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Romanos capítulo 4, dois versículos, o versículo 16 e o versículo 17. Olha só, irmãos. Nós estamos fazendo aquela campanha, um novo jeito de ser. Então, como participar? Você pode trazer na entrada da igreja ali, no horário comercial, você pode entregar aqui roupas, sapatos, doces, alimentos. Se você pode doar para a cesta básica. A gente, essa semana, a nossa missionária Luciene e o pai dele vieram organizar aqui, já estão colocando as doações. E o nosso desejo é atender aos necessitados, fazer uma ação social no bairro. Então, se você tem roupas em bom estado, sabe? Tem que estar em bom estado, sapato, bolsa e, é claro, alimentos, pode trazer para o culto na próxima quinta-feira ou durante a semana, lá no comercial de 9 às 18, está aqui no portão da tela, tá certo? Irmãos, olha só, Romanos capítulo 4, os versos 6 e 17 nos dizem assim, né? Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Verso 17: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Tem quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o verso 17, somente essa parte aqui, olha. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Em quem creu. Em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Deus que dá vida aos E mortos. chama à existência Coisas que não existem. Coisas que não existem. Como se existissem. Como se existissem. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito venha confirmar esta palavra nos nossos corações, nos corações daqueles que estão em casa nos acompanhando também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos realizando nosso culto presencial, com todo o protocolo de segurança, como os irmãos estão vendo. Eu gosto muito de Davi quando ele diz assim, que ele não tem más notícias. A mulher do provérbio escreveu e disse que ela sorri no futuro. Eu glorifico a Deus por você que veio à igreja. Estamos com distanciamento, uso da máscara, lavando as mãos, uso do álcool. Então você que está em casa nos acompanhando, você pode pensar que você não faz parte do grupo de Cristo. Tá certo? Vamos. O salmista continuou nos motivando. Alegria com os que me disseram, vamos na casa do Senhor. Nossa, quanta coisa bacana vocês entenderam, vocês não podem ver hoje na nossa escola. Mas vamos lá, nós estamos falando no mês de março sobre evangelismo fazendo discípulos. Aquele que se converteu, Saulo de Tarso, se torna ovelha, ovelha se torna discípulo, discípulo se torna apóstolo, e aí agora ele começa a escrever suas cartas. E nessa carta aos Romanos é uma mensagem para todos, para toda a humanidade. Seja para você que não se converteu, para você que é novo na fé, para você que é uma ovelha, para você que já é um discípulo, líder de uma igreja, de um ministério. E você vai ver que no capítulo 4, Paulo está tratando sobre divergência. Ele disse divergência. As opiniões diferentes,
Isso sempre acontece. Mas quando buscamos as respostas de Deus, sempre nos sentimos seguros, nos sentimos fortes e bem-sucedidos. E se existe um momento em que a igreja vive, e não é somente no Brasil, o mundo vive hoje, muita divergência, polarizações, pessoas que pensam diferente, defendem as coisas, são incisivos e muitas vezes querem nos convencer. E vemos também como as pessoas mudam de opinião tão rapidamente. Romanos capítulo 3, aí volta um pouquinho, verso 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. A causa da divergência, e Paulo está nos esclarecendo, é porque muitas vezes a gente julga as pessoas e fala que somente esse grupo é de Deus e aquele não é de Deus, e agora são dois grupos, os judeus e os gentios. Os gentios é o resto do mundo, da humanidade. E Paulo está dizendo que Deus é Deus de todos. Agora, muitas vezes a gente não quer que Deus seja o Senhor da vida da gente. Tem gente de casa que sabe, está agora nos acompanhando, mas Deus deu ao homem que o direito de escolha, o livre arbítrio. Saul foi escolhido como rei, mas ele deliberadamente escolheu desobedecer a Deus, e Deus não interferiu. Vamos pegar só mais um exemplo. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Judas era um dos discípulos, caminhou com Jesus, assistiu os milagres, ajudou no ministério, cuidava das finanças de Jesus, mas ele escolheu trair o seu mestre. E há pouco tempo atrás eu estive em Aracruz pregando, e um pastor ancião, com seus 78 anos, eu acho, no final me levaram para comer uma pizza. E a Bíblia nos ensina sobre a voz da sabedoria, que nós devemos dar ouvidos aos anciãos, os mais velhos. E naquela mesa, procurei falar menos, eu queria escutar um pouco daquele paizão, daquele pastorzão. E a filha dele, uma mulher muito culta, estava assim chamando a atenção do pai, porque na igreja tinha acontecido uma divergência. Um líder da igreja tinha levantado contra o pastor. Aí ele, com toda a sua sabedoria, falou assim: minha filha, você lembra de Judas? O que Jesus fez? Jesus foi dando corda para ele. Corda. Ele se enrolou na corda no rio. Eu tinha, para pregar naquela igreja, fui ministrado no final do culto comendo uma pizza. E às vezes eu faço assim aqui na igreja, eu deixo o líder e estou dando corda para ele. Porque fazer o quê? Já falei, já ensinei a palavra. Quer insistir na divergência? Que a palavra nos ensina? Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 20, diz assim: tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Em outra versão diz: sereis bem-sucedidos. Então, nesse tempo que nós vivemos de incertezas, dias difíceis, irmãos, dias que a gente sabe, uma hora é uma informação. Ontem à noite recebi um vídeo aqui na Serra, no nosso município, no supermercado. Você quer fazer compra? Tem um decreto agora do governo do estado, e que você, se quiser comprar uma sandália havaiana, assim, chinelo, você não pode comprar, porque isso é considerado não essencial, fechado lá dentro do mercado. Ou seja, você trabalhou o dinheiro do suor do seu rosto, e você não pode comprar o que você quer com o seu dinheiro. Isso ontem à noite. E o decreto do último dia 17 foi uma vergonha, uma estupidez, irmãos.
anos eu já tinha visto isso, já aconteceu no Rio Grande do Sul. E agora está aqui no município de Serra. Falqueta é o nome do supermercado. Pode lá conferir. A pessoa que denunciou gravou o vídeo. E eu, para ver se não era fake news, notícia falsa, eu fui na internet, coloquei decreto e veio certinho, veio a data direitinho. Aí eu fiz a postagem. Porque tem que tomar cuidado com as notícias falsas. Então a gente vive esse tempo, e aí diante, sabe, dessa irresponsabilidade dos nossos gestores públicos, o presidente tira todos os impostos federais sobre o combustível. O que o governador do nosso estado fez? Aumentou o imposto, que foi tirado do presidente. Então, nesses dias difíceis, eu vou me apegar em quê? Vou acreditar no quê, irmãos? Eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz: tenham fé no Senhor, no seu Deus, e vocês serão sustentados. Estarem seguros, tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Então, se você tem que crer, se existe alguma coisa que você tem que crer nos nossos dias, é na palavra de Deus, nos homens de Deus e nas mulheres de Deus. Aleluia! Vai acreditando nas pessoas que nós, de boa fé, elegemos nas últimas eleições. A nossa pátria é o céu, irmãos. Não saímos deste mundo. Não pertencemos a ele. Precisamos nos conviver como pessoas, como comunidades. E aí Paulo está dizendo aqui, porque havia um grande problema em Roma. Os judeus estavam divididos, achando que Deus, as promessas eram somente para eles, os gentios não. E aí Paulo está dizendo: olha, Deus para todos. Vivemos nesse tempo difícil, portanto não podemos ficar dispersos, oscilando entre um pensamento e outro. Agora é o tempo de nós estarmos juntos, termos unidade, darmos as mãos, irmãos. Eu preciso muito de você. A igreja precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Seus pais precisam de você. O seu marido precisa de você. Você precisa da sua esposa. Temos que tomar cuidado para nós não estarmos nos domingo criando problemas desnecessários e nos dividindo e nos enfraquecendo, porque um reino dividido ele não subsiste. O salmista, Salmo 37, diz que nós devemos confiar no Senhor. Confia no Senhor. No Salmo 40, ele nos ensina que nós devemos exercitar a nossa paciência. Esperei com paciência no Senhor. No Salmo 46, 10 diz: acalma-nos. Aqui é teu coração. Acalma, meu Deus. Deus está trabalhando, irmãos. Repita isso: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E em nós desenvolvendo perseverança, um novo caráter e fortalecendo a nossa esperança. Capítulo 5, versos 3 e 4. Olha comigo. Capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos, olha aí, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Sabe o que está acontecendo na vida, nas nossas vidas, na nossa igreja? Uma grande transformação. Receba isso para a sua vida. Nós vamos sair muito melhor desta frente. Você crê nessa palavra? Paulo escreveu aos Romanos. Mas tem o entendimento da unidade, tem o entendimento, sabe, que a gente precisa contribuir para que sejamos um. O salmista fala sobre a importância da comunhão, partir o pão, unidade. A Bíblia diz que onde há unidade, comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se eu estou contribuindo pela unidade, se eu estou contribuindo para que tenha paz, a Bíblia diz que Deus fala: vai a pessoa o lar do Robson, vai a pessoa o lar da irmã Andréia, porque eu estou vendo que eles estão intencionados, bem intencionados, a viver em paz uns com os outros.
Agora, se eu sou um agente da discórdia, o contrário é verdadeiro. Você pode aguardar que a destruição está caminho. Não sabemos como, mas vai passar isso tudo em nome de Jesus. Eu não sei, você não sabe, os médicos não sabem, os cientistas não sabem, mas uma coisa, a certeza eu tenho: isso, irmão, vai passar em nome de Jesus. Ou passa de lá, ou Deus passa por aqui, pega a gente lá de volta. Amém. Amém, irmãos? Amém. O nosso tema fala que através da igreja receberão uma notícia. Estamos falando de evangelismo, estamos falando de discipulado, fazendo discípulos. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar igual papagaio, repetindo notícias ruins, falar sobre o Covid, pandemia. Para de postar isso nas redes sociais. Você acha que está faltando informação sobre o Covid? Isso a Globo faz. Mal e porcamente, mas se faz. Porque se fizesse de forma equilibrada, com a intenção de informar, somente seria muito bem. Porque a gente precisa da informação. Nós anunciamos Cristo. Nós precisamos falar de Cristo. Por que de Cristo? A notícia boa que as pessoas precisam saber, não adianta, agora tem uma fórmula milagrosa. Você não tem fórmula milagrosa. Se os cientistas ainda não conseguiram, chegaram aí as vacinas, glória a Deus, aleluia, mas não tem ainda. A irmã Helena tomou, e ela que chegar até a vez, vou ter que tomar também a sua vez. Mas olha só, eu confio em você, você precisa confiar em você. Aleluia. A notícia que as pessoas precisam saber, sabe o que é? Que Jesus Cristo é quem perdoa as nossas transgressões e apaga os nossos pecados. Se o homem cria situações para tornar o homem impuro, mas não escapará dos juízos de Deus se não tiver os pecados perdoados através de Cristo. Eu vou repetir isso. Se o homem cria situações para tornar o homem impuro, mas não escapará do juízo de Deus se não tiver os pecados perdoados através de Cristo. A gente viu ele acabar com a Lava Jato. Pegaram esse tal de Lula, condenado em segunda instância. Estão tentando organizar para ele ser candidato a essa forma. Não tem problema. Mas do juízo de Deus não escapa. E eu me estou aqui também dizendo para condenar ele. Aliás, condenando ele para julgar também, como estamos falando, tem provas concretas sobre esse cidadão. Olha a notícia boa, capítulo 4, verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Estamos, irmãos, diante de uma palavra que Paulo está dizendo para os judeus de Roma. Olha só, que existe um só Deus, tanto para os judeus como para os gentios, e o perdão é para todos. Ele apaga, sabe, as transgressões de todos. Mas olha agora 4, verso 25. 4, 25. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Existe uma questão que nós precisamos falar desse Deus para as pessoas que perdoa as transgressões. Um Deus que apaga o pecado das pessoas. Mas como se processa isso? Através do sacrifício de Cristo. E se eu não passo pelos olhos, pela lupa do sangue do Cordeiro, e não aceito, não desço as águas, não sou batizado, não tenho garantia alguma de passar a eternidade com Deus. Você pode passar pela impunidade dos homens, mas na justiça de Deus somos justificados através de Cristo. Se a pessoa não tem Cristo, como que Jesus vai justificar?
Amém, irmãos? Mais uma vez, olha aqui no verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justiça. Muitas pessoas vivem carregando o peso dos seus pecados. Assim era a minha vida sem Deus. E muitas pessoas não sabem como receber o alívio, estão sofrendo angústia e amargura. Alguns porque não ouviram, e outros por terem um coração muito duro e não querem admitir e se converterem a Jesus Cristo. Porque o único que traz alívio para as pessoas é Jesus. Jesus fez o convite mais lindo, sabe, que já me foi apresentado. Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós vais ser cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 11, versos 28. Paulo, na sua carta aos Romanos, claramente ele ensina sobre aceitar o outro. Ele fala sobre a humildade. E que Deus é Deus de todos. Deus não é, sabe, exclusivo de uma denominação. Quando alguma denominação, ela defende isso, ela é uma seita, ela não faz parte da igreja de Cristo, é uma seita. E não é difícil a gente compreender isso. Olha só, mais uma vez em capítulo 3, verso 29. Deus é Deus apenas dos judeus. Deus é Deus apenas da Assembleia de Deus. Deus é Deus apenas da Presbiteriana. Deus é Deus apenas, sabe, dos evangélicos. Deus é Deus de todos, irmãos. Olha aqui, olha. Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Fala, papai. Aí quando nós vamos para a palavra aqui, você vai ver que o texto está se referindo à exigência dos judeus. Eles queriam que os gentios se circuncidassem, amar no corpo, para facilitar a sua compreensão. A circuncisão no Antigo Testamento é o batismo no Novo Testamento. Aí sim, Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. No capítulo 4, verso 16, olha só, capítulo 4, verso 16, olha as palavras de Paulo no finalzinho, olha só, verso 16, a última frase: Ele é o Pai de todos nós. Ele quem? Abraão. Ele está dizendo que todos nós somos filhos de Abraão. No verso 17, a parte A, olha aí, 4, 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Repita assim: eu constituí pai de muitas nações. Irmãos, olha só, Paulo é um homem muito culto. Me chamou a atenção aqui que Abraão é pai de muitas nações. E olha só, por que não é de todas? É porque nem todos obedecerão ao Evangelho. E Deus falando assim para Zorobabel lá no Neemias, ele disse: não com força nem por violência, assim pelo meu espírito. Não, o meu papel é pregar. Agora, se a pessoa vai aceitar o Evangelho de Cristo, é uma escolha pessoal. Abraão é o pai,
principais religiões do mundo. Você sabe que hoje, estudando essa palavra, eu vi que o islamismo nasceu primeiro do que o judaísmo. Porque Ismael nasceu primeiro. Foi a primeira nação. Depois veio Isaac, filho da promessa. E do judaísmo nasceu o cristianismo. Repita o princípio: islamismo, judaísmo, cristianismo. Quem é o pai dessas crenças? Abraão. Profundo isso, né, irmãos? A gente acha assim, gente, a origem de tudo vai acabar lá em Abraão. E o que Paulo está explicando para os judeus é que a exigência deles era a circuncisão. E Paulo está explicando para eles que a circuncisão veio através da lei, veio depois. E a promessa veio antes, através de Abraão, que todos nós seremos abençoados a partir de Abraão. A circuncisão é algo específico para o povo, para os judeus. E essa não pode ser a causa da divisão, da separação. Deus é o Deus de todos. Eu quero agora, já chegando na parte B, na última parte do nosso estudo, da mensagem, melhor dizendo, ainda no tempo do evangelismo, fazendo discípulos, Paulo está deixando claro para os romanos que a felicidade do homem está em Deus. Repita isso: a felicidade do homem, mais uma vez, a felicidade do homem está em Deus. Assim, a minha felicidade está em Deus. Irmãos, olha só, nós lemos aqui o capítulo 4, no verso 6, no primeiro versículo que eu li. Olha só, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de homens. Então a felicidade que é gerada no meu coração, no coração de você que está me acompanhando em casa, ela é gerada não é a partir de obras, não é a partir de coisas, sabe? Não é isso aqui. Esse dia eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, ele diz: a felicidade, às vezes você compra um aparelho novo e você fica todo feliz, até o lançamento do próximo modelo, porque quando chega o outro modelo, você ficou triste, você fica outro. Não é isso? Mas quando você tem uma experiência com Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, a felicidade que é gerada em você é a felicidade que Jesus Cristo proporciona. E o sangue de Jesus, o sangue dele, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Mas Paulo está falando aqui no verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem. Paulo está, sabe, no Novo Testamento, fazendo referência ao rei Davi lá atrás, filho de Jessé, que ele afirmou isso, que a felicidade do homem, ele está falando sobre a felicidade do homem, e muitos estão buscando a sua felicidade em lugares errados, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, e é muito simples você ser feliz se você abre o seu coração, abre o seu entendimento para as coisas de Deus. E como eu tenho assistido pessoas, tenho visto e conheço pessoas que já ouviram e conhecem a verdade, mas elas têm o coração fechado para Deus. O que é felicidade? A qualidade é o estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento. Como que as pessoas tentam preencher a busca pela felicidade? São as mais diversas formas. Existem mulheres que pensam que é um outro homem. Existem homens que pensam que é uma outra mulher. Existem pessoas que a compra de um smartphone novo. Outros pensam que comprando uma camisa nova de marca ou não. As irmãs que compram essa bolsa chique, esse sapato, essa sandália bacana, ou pinta o cabelo, uma maquiagem nova. Aí você vê que as drogas, o álcool, os prazeres,
brejo. E há muitos anos atrás, uma mensagem que eu preguei aqui, o homem está cansado de pecar, porque ele não tem encontrado a satisfação no pecado, a felicidade de tanto Deus. Porque a nossa felicidade, ela está em uma só fonte, em Deus. Amém, queridos? Olha só, Deus acredita na nossa conta. Repita assim: Deus acredita na nossa conta. Você imagina você pegar no seu celular aí você pega e de repente você entra no seu banco, meu banco, por exemplo, é o Banco do Brasil. Não podia dar certo agora aqui, agora esse negócio assim, alguém acredita em alguma coisa? Estou tentando, está dando erro. Tentei abrir o aplicativo. O homem pode não acreditar na sua obra, a instituição pode não acreditar na sua obra, mas Deus acredita na nossa obra. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Não, que coisa maravilhosa! Olha aqui que Davi, fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente do que você faz nas obras. Ou seja, Deus nos quer bem porque Ele quer bem e de graça, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu estudei para fazer essa palavra e agora Deus me abençoou porque Ele quer me abençoar. Deus abençoou você porque Ele quer abençoar. Deus abençoou você porque Ele quer abençoar. E olha só, o posto da sua bênção não vai fazer questão de pessoas. Ou seja, Deus tem coisas para acreditar na sua vida, na sua família, na sua casa, nessa igreja, na minha vida, no seu trabalho, no meu trabalho. Amém, irmãos? Não é o que fazemos, mas é o que Deus faz que traz felicidade no homem. Profundo isso, não é, irmãos? Não é o que fazemos, mas é o que Deus faz. O pecado, os erros intencionais, olha só isso também profundo. Os erros, olha só o pecado. Os erros intencionais cometidos geram tristeza no homem. As culpas são geradas no coração e adoecem as pessoas. Quando as pessoas estão adoecidas emocionalmente e querem sair dessas armadilhas, desses laços emocionais, elas não estão conseguindo. E eu quero dizer que você está em casa, você está aqui hoje, sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Porque é Deus que me efetua tanto querer como realizar. E Deus quer mudar, intervir na sua história. É Deus que traz felicidade no coração do homem. Eu vou ter que parar a mensagem aqui, porque eu tenho impressão que já desceu a hora e eu preciso fechar o culto desta noite. Quero encerrar, olha só. É possível estarmos tristes mesmo com Deus, sabia disso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Um pouquinho na frente, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Que eu amo a palavra de Deus é que ela traz consolo, traz conforto para a minha alma. 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 a 11, diz assim: não, irmãos, é 2 Coríntios capítulo 7. Nós vamos lá nesse aí, 2 Coríntios capítulo 7. Isso. Os versos 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva a
E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 11. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Mas quem promoveu essa tristeza e gera isso no nosso coração, que nos torna uma pessoa melhor? Deus. É Deus tratando comigo, Deus tratando com você. Agora sim, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Aí nesse texto, Paulo está falando de uma relação de erros, de coisas feias que muitas vezes a gente faz, ou estamos envolvidos, ou estávamos, e é bacana a gente ver isso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Olha como é que é o verbo do passado. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quer dizer, Paulo agora escrevendo aos Coríntios, está falando que isso aqui é coisa velha, já passou. Mas se faz parte do presente, você precisa se libertar, você precisa abrir mão disso. A felicidade está ligada diretamente aos pecados perdoados por Deus. Então, no capítulo 4, o verso 7, a gente para aqui. Vou até marcar, porque eu vou parar aqui. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Às vezes você acha que o seu erro não tem perdão. Mas a palavra está dizendo que como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. E Deus continua perdoando as transgressões, os pecados, os erros. E diz aqui cujos pecados são apagados. Às vezes eu penso no sangue de Jesus. Esses dias eu lembro alguma coisa e a pessoa fez uma pergunta aqui: quem já conseguiu usar, quando estudava, uma borracha até o final? Você já conseguiu usar uma borracha, você dizer até o final acabou a borracha? Quem já conseguiu? Parece que tem um simbolismo aí com o sangue de Jesus. Assim como essa borracha apaga, não acaba, o sangue de Jesus apaga, não acaba. Amém. Glória a Deus. Tremendo isso, né, irmãos? E Jesus quer mudar a sua história. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aí Paulo, no capítulo 8, ele diz assim: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Então olha só, Jesus ele quer aliviar, ele quer tirar de você esse peso, esse fardo que vem te atormentando. Não quer dizer que você nunca mais vai lembrar dos seus erros, daquilo que você fez, mas não vai doer, não vai ter mais esse sentimento de culpa, sabe por quê? O sangue de Jesus te purificou desse pecado. Amém. E olha só, se Deus lança no mar o esquecimento, por que você está lembrando? Por que quando você vai orar, você fica falando de algo que Deus não se lembra mais? Entende? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a palavra dele nos nossos corações. Amém? E que nós venhamos falar dessa felicidade que Deus acredita no coração do homem para as pessoas.
Que a gente venha entender que Deus apara as transgressões. Você que está em casa, não importa o que você tenha feito, olhe lá na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Lá ele estava sentenciado, sabe? Porque ele merecia estar ali. Mas Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você quiser, agora à noite, Deus quer te levar para o paraíso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar o pé.